presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que construiu a melhor situação da economia dos Estados Unidos de todos os tempos antes do coronavírus. Ele afirma que houve um crescimento econômico histórico, baixo desemprego em nível recorde e retirada de milhões de americanos da pobreza e diz que fará tudo de novo se for reeleito. Agora, a economia dos Estados Unidos foi atingida pela maior contração já registrada e pela maior taxa de desemprego em mais de 80 anos. Entenda a situação da economia dos Estados Unidos em 6 gráficos. Durante seus primeiros 3 anos na presidência Trump, houve um crescimento econômico médio anual de 2,5%. Nos últimos 3 anos da administração do antecessor dele, Barack Obama, os EUA viram um nível semelhante de crescimento, 2,3%, junto com uma taxa significativamente maior, 5,5%, em meados de 2014. No entanto, o surto de coronavírus no início deste ano desencadeou a contração mais acentuada desde o início dos registros. No segundo trimestre de 2020, abril, maio e junho, a economia dos EUA contraiu mais de 30%. Isso é mais de 3 vezes maior que a queda de 10% registrada em 1958. Se olharmos para as taxas de crescimento tão antigas quanto permite a série histórica, fica claro que houve períodos frequentes em que o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, foi significativamente maior que o registrado sob o presidente Trump. No início da década de 1950, por exemplo, a taxa de crescimento anualizada do PIB superava 10%. Trump frequentemente destaca o valor crescente dos mercados financeiros dos EUA como uma medida de sucesso, em particular o índice Dow Jones. Este é uma medida do desempenho de 30 grandes empresas listadas nas bolsas de valores dos EUA e atingiu recordes históricos no início deste ano. Em seguida, quebrou quando os mercados reagiram à pandemia de coronavírus, eliminando todos os ganhos obtidos desde que Trump assumiu o cargo. Mas os mercados financeiros têm sido notavelmente resilientes e agora se recuperaram em grande parte a níveis anteriores à pandemia. Antes da pandemia, Trump afirmava ter entregado a menor taxa de desemprego em meio século. Isso é verdade. Em fevereiro deste ano, a taxa era de 3,5%, a menor em mais de 50 anos. No entanto, é verdade que o governo Obama adicionou mais empregos à economia, comparando-se períodos semelhantes. Sob Trump, nos 3 anos anteriores à pandemia, foram registrados 6,4 milhões de empregos adicionais. Nos últimos 3 anos de Obama, foram criados 7 milhões de empregos. Como em muitas partes do mundo, as medidas de confinamento devido ao coronavírus levaram muito rapidamente a níveis crescentes de desemprego nos Estados Unidos. A taxa saltou para 14,7% em abril, o maior nível desde a Grande Depressão dos anos 1930. O Departamento do Trabalho dos EUA diz que mais de 20 milhões de pessoas perderam seus empregos, eliminando em um único mês o equivalente a uma década de ganhos de empregos. Desde o pico em abril, a taxa de desemprego caiu significativamente para 8,4% em agosto. Os salários em valores reais, ajustados pela inflação, cresceram durante os primeiros 3 anos de Trump na presidência, continuando uma tendência de aumento constante que começou durante o primeiro dos 2 mandatos de Obama. Esse crescimento atingiu 2,1% ao ano em fevereiro de 2019, antes da pandemia. Essa taxa é inferior aos aumentos reais de salários de até 2,4% que Obama viu em 2015. O rápido aumento na média salarial visto no início do confinamento devido ao coronavírus é explicado, em grande parte, como consequência da perda de empregos dos americanos de renda mais baixa a uma taxa desproporcional. Com os assalariados mais baixos sem empregos, os dados do salário médio por hora tiveram uma forte tendência de alta. Desde então, os salários médios começaram a cair, à medida que as restrições econômicas diminuíram. Trump afirmou em 2019 que havia realizado a maior redução da pobreza sob qualquer presidente da história. Em 2019,
cerca de 4,2 milhões de pessoas a menos viviam na pobreza no EUA em comparação com o ano anterior, segundo dados oficiais. Trata-se de uma queda significativa, mas não é a maior redução da história do país. O Departamento do Censo do EUA publica os dados de pobreza desde o final dos anos 1950. A maior queda em um único ano foi em 1966, durante o governo do então presidente Lyndon B. Johnson, quando quase 4,7 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza. A crise financeira de 2007 e 2008 e a subsequente desaceleração econômica trouxeram aumentos acentuados da pobreza, que só começou a diminuir a partir de 2015, durante o governo Obama, com uma economia em crescimento e níveis de emprego crescentes. A força contínua da economia sob Trump, pelo menos até a pandemia, foi acompanhada por uma queda contínua na taxa de pobreza. Essa visão geral do país, no entanto, mascara grandes variações entre regiões e grupos étnicos nos Estados Unidos. Em 2019, enquanto 10,5% da população era definida como vivendo na pobreza, a taxa para americanos negros era de 18,8% e para americanos brancos, não hispânicos, era de 7,3%. Os números de 2020 ainda não estão disponíveis, mas a expectativa é que as estatísticas mostrem um aumento acentuado da pobreza como resultado da pandemia.